noite. Como o Walter disse, meu nome é Lorena. Tem alguém que não me conhece aqui? Por favor, levanta o dedo. Não me conhece? Então vou ter que me apresentar. Tenho 32 anos de idade, 10 de casado. Nós celebramos 10 anos de casamento na semana passada. Meu esposo está ali atrás, o Eduardo. Temos 2 filhas. A Letícia, que vai completar 6 anos no final desse mês, e a Isabela, que tem 9 completos já. Pela graça de Deus, eu sou católica desde o dia que fui batizada, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Servi a igreja desde que eu lembro, então quer dizer desde sempre, graças a Deus. Comecei meu trabalho na igreja com missa das crianças, passei por equipe de liturgia, entrei num grupo também chamado Sal da Terra, onde eu fui ministeriada no teatro por 5, 6 anos. Aí fui para a música, aí tive um tempo de afastamento, porque todo filho pródigo é assim mesmo, pede a herança e racha fora. Gastei todos os meus bens, comi lama junto com os porcos e voltei para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Depois de amanhã eu faço 2 anos que eu estou nesse ministério de pregação, e a minha primeira pregação foi nesse grupo. Eu sou filha desse grupo de oração. Hoje eu sirvo lá no grupo de oração Paz e Amor, no Parque Elizabeth, lá da cidade de Birité. Eu moro lá, e eu não moro longe, quem mora longe são vocês. Eu moro perto da paz, da tranquilidade, do sossego, vocês têm noção, perto da roça. Minha menina até bicho de pé já teve, de tão roça que é, graças a Deus. E nessa noite, o Senhor nos enviou uma palavra maravilhosa. Eu fiquei tão feliz que eu tive dificuldade de preparar essa pregação. Tão rica é essa palavra. Quantas graças, quantos pormenores essa palavra tem para o nosso coração nessa noite. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, que contém a palavra de Deus, na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Na minha versão da Ave Maria, a página 1520. É 1 Timóteo, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Aqueles que não têm a palavra, não têm a Bíblia, eu faço uma recomendação. Adquiram a Bíblia. Se você quer ter contato com Jesus, abre todo dia a Bíblia e reza alguma coisa dela, e você vai conhecer Jesus. Eu não vou dispensá-lo de vir à igreja, porque o santo sacrifício não tem nada comparável, mas o contato de intimidade com Jesus é a palavra. Amém? Vamos começar a ler. Vou fazer uma primeira leitura inteira, depois eu vou dividir esta palavra em 2 partes. Uma parte é uma exortação e uma parte eu diria que é a parte central deste grupo de hoje, onde vem o Senhor a nos convidar, a nos fazer entender o verdadeiro sentido do servir. É essa a moção que nós temos para hoje. Vamos fazer então uma primeira leitura para entender o que a palavra nos propõe. Conselhos aos servos. Aí, achou. Versículo 1 do capítulo 6. Conselhos aos servos é o título que está aqui na minha Bíblia. Todos os que vivem sob o jugo da servidão, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que não sejam caluniados o nome de Deus e sua doutrina. E os que têm patrões que abraçaram a fé, nem por isto os menosprezem, sob pretexto de serem irmãos. Ao contrário, deverão servi-los ainda melhor, pelo fato de que eles são fiéis amados de Deus e participantes de seus benefícios. Piedade desinteressada. Tal deve ser o tema de teus ensinamentos e de tuas exortações. Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante doentio por questões ociosas e contendas de palavras. Daí se originam a inveja, a discórdia, os insultos,
as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só vem na piedade uma fonte de lucro. Vamos entender o seguinte: Paulo, em seu apostolado, ele escreve algumas cartas que são recomendações a um povo que já foi anunciado a salvação de Jesus. Então, a primeira carta a Timóteo é uma dessas cartas que são recomendações a um povo que já ouviu falar de Jesus e estava tentando seguir neste caminho. Eu tenho certeza que aqui também é este povo que já ouviu falar de Jesus, já teve uma primeira experiência e agora busca seguir o caminho do Senhor. Então, essa recomendação de Paulo nessa carta a Timóteo, Timóteo era vamos dizer, companheiro de Paulo nas missões, ficou em Éfeso cuidando dessa comunidade. E essa carta foi escrita para recomendar a toda essa comunidade de Éfeso. Se a gente pega aqui do versículo 2, mas na verdade eu vou falar 3, porque é abaixo desse título, piedade desinteressada. Essa é a primeira parte da nossa pregação hoje, da minha pregação de hoje. E ela é uma exortação. Ela é uma exortação por quê? Porque já nesta época, levantavam-se falsos doutores. Pessoas que estavam mais preocupadas em discutir se o branco é branco e o preto é preto do que seguir a vontade de Deus e seguir os mandamentos do Senhor. Acho que pode tirar um pouquinho de água. O que acontece? Esses falsos doutores estavam desviando o povo de Deus do caminho de Deus. Então, Paulo escreve essas recomendações para que esse povo, já inspirado pelo Espírito Santo, já tocado pela palavra, também pudesse se desviar dos apóstatas, pessoas que desviam as pessoas do caminho de Deus. Apóstata é o oposto de apóstolo. O apóstolo é aquele que conduz o povo a Deus. O apóstata, então, retira. E aqui esses falsos doutores, lá do capítulo 1, se você depois tiver curiosidade, leia toda a carta, ela é maravilhosa. Lá no início está assim, falsos doutores. E aí ele fala, torna a lembrar-te a recomendação que te falei, ficar em Éfeso, porque tem aí um pessoal... para que você possa impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes e a preocupar-se com fábulas e genealogias. Ou seja, um povo que estava mais preocupado em ficar questionando por que a letra A é A do que seguir o caminho do Senhor. E nós temos que entender uma coisa: em matéria de fé, nem tudo a ciência explica. Em matéria de fé, a nossa compreensão não atinge todo o entendimento sobre Deus. Em matéria de fé, é e é. E o Espírito Santo em si confirma em nós que é. Em matéria de fé, nós não conseguimos explicar, porque Deus é superior à nossa capacidade de explicar. Dá para entender isso? Então, em matéria de fé, é porque é. Jesus veio e morreu numa cruz porque tinha que ser assim. É porque é. E algumas pessoas não queriam isso, queriam ficar caçando pelo em ovo, queriam ficar achando uma explicação para tudo. E daí proveio seitas, os gnósticos, pessoas que têm uma enorme necessidade de justificar tudo. Então essa primeira parte aqui é o quê? É Paulo dizendo, olha, ensina a doutrina que eu te passei. Ora, o que é doutrina? O que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que regem um comportamento para um sistema, seja ele religioso, político, e no nosso contexto, claro, é religioso. Então a Igreja Católica, ela tem uma doutrina. E o que é essa doutrina? São questões abordadas, conceitos morais, uma proposta de comportamento que nós devemos seguir para um objetivo. E essa doutrina, então, conformada à piedade, está aqui no versículo 3, no finalzinho.
Doutrina conforme a piedade. Essa doutrina que Paulo está passando em suas cartas, essas recomendações, elas então são toda uma série de ações que devemos ter para agradar a Deus, conforme a piedade. Piedade é uma palavra que hoje às vezes a gente não usa no seu conceito mais adequado. Piedade para nós às vezes é dó, é ter misericórdia, é ter pena, é ter compaixão. Mas a piedade, se você estudar essa palavra, ela significa primeiro, e no Novo Testamento o maior significado dessa palavra é temor a Deus, devoção a Deus, santidade. Então a doutrina conforme a piedade é o conjunto de ações que nós estamos recebendo para nos aproximarmos de Deus, pois são ações conformadas em Deus. E aí no finalzinho aqui desse trecho, Paulo diz sobre esses que não conseguem aceitar isso. São pessoas obcecadas, doentes, gostam de discórdia, gostam de criar polêmica. Se fosse no contexto de hoje, Paulo ia falar assim: chega de mimimi. A gente gosta de falar mimimi hoje, né? A turma do mimimi. Gente, quantos e quantas, sobretudo em redes sociais, se expõem dando opinião de coisa que nem lhe foi pedida. Aí eu faço uma exortação a mim primeiro, porque toda essa palavra primeiro o Senhor pregou para mim, e eu faço também a vocês. Papa Francisco promoveu o sínodo da Amazônia. Haviam questões a serem resolvidas acerca da igreja, mas foi um mimimi que agora vai provar para casar. Foi só mimimi. Mas essas pessoas, talvez, eu não posso julgar, não dobraram o joelho um dia para orar e pedir o Espírito Santo que iluminasse esses bispos lá na cidade santa. São essas pessoas, ficam caçando pelo em ovo, ficam tão presas à palavra que esquecem que a palavra ela transcende. Os escribas, os doutores da lei, os fariseus foram duramente criticados por Jesus, exortados por ele, e mais do que isso, foram denunciados por Jesus, porque eram pessoas que conheciam muito a lei de Moisés, mas não conseguiam entender o que essa lei queria de fato produzir na vida das pessoas. Ora, quando a gente cria um sistema legislativo, a gente cria um sistema para que a gente possa viver bem em sociedade, para que a gente tenha um bom convívio, para que eu não infrinja dentro do meu direito o seu direito. É isso que é, né? A gente gera leis dessa forma. A lei do Senhor também serve para a gente viver bem nessa sociedade, mas ela visa o céu, aquilo que o irmão falou. Jesus veio aqui anunciar que existe uma vida depois dessa. Só que todos estes fundamentalistas ficam presos ao quê? Ao que é temporal, ao visível, ao que está aqui. E aí então Paulo exorta essas pessoas, e exorta, nesse caso, Timóteo a não desviar-se do ensinamento da doutrina do Senhor. E eu grifei a palavra aqui, ó, as salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele é rico em simbologia, e tão culto que ele era, ele aplicava uma palavra que uma palavra no seu contexto tem uma riqueza de detalhes. A palavra salutar, ela significa o que é benéfico para a vida. A palavra de Deus, ela produz vida. As salutares palavras de Jesus Cristo, só essa frase já significa salvação, irmão. Significa vida depois dessa, significa uma vida melhor nessa vida. Então, nós precisamos ter cuidado com o que a gente anda falando, com o mimimi que a gente anda criando por aí, acerca das questões relacionadas à nossa fé. E mesmo que não, percamos o nosso tempo, aliás, ganhemos o nosso tempo em oração, mais do que em ficar expondo opinião que nem foi pedida. Se você quer falar alguma coisa, fala da palavra, pega a Bíblia, abre, lê em voz alta, conversa com as pessoas, queira entender e não discutir.
A discussão que gera em você entendimento, glória a Deus por ela. Agora, a discussão que quer apenas contestar, meu irmão, desiste disso. Contra isso, é aquilo que nós cantamos. Contra o inimigo, ó, ninguém pode. A batalha já está vencida, porque essa palavra é a palavra de Deus. Amém? Essa foi a primeira parte da nossa pregação e uma parte necessária para o nosso crescimento espiritual. E por que tão necessário para o nosso crescimento espiritual? Porque aqui tem servo de Deus. Tem ou não tem? Todos nós somos servos. Sabia disso? Eu não sirvo no grupo de oração. Isso não quer dizer que você não é servo. O que nos qualifica como servos? Alguém sabe? Quer arriscar falar? Eu vou fazer a leitura aqui do primeiro versículo e aí nós vamos entender o que nos qualifica como servos. Todos os que vivem sob o jugo da servidão. Jugo da servidão. Eu grifei essa parte. E fui entender por que essa expressão estaria nessa pregação de hoje. Quando que, nessa época, uma pessoa assumia o jugo da servidão? Quando ela era um bandido, um ladrão, ou praticava ações, erradas ao próximo. Quando essa pessoa era um prisioneiro de guerra, e quando essa pessoa adquiria uma dívida com uma outra, por exemplo, você me empresta um dinheiro e eu não consigo te pagar. Então, nessa época, para eu quitar o meu débito com você, eu tinha que te servir por um tempo. Eram essas as condições para que uma pessoa se tornasse serva de uma outra pessoa. Quem pagou o nosso preço na cruz? Então está todo mundo aqui servo de Jesus, amém? Todos nós somos servos. E isso é bom, alegre-se com isso. Porque Ele não chama a gente de servo, mas de amigo. Então, meus irmãos, todos nós aqui somos servos. Então, nessa primeira parte, fomos exortados para que, nessa segunda parte agora, compreendamos melhor esse sentido do servir. A chuva que cai é uma bênção. Eu tenho na minha casa um pé de amora que minha mãe arrumou uma muda para mim. Minha mãe ficou, coitadinha, cuidando desse pé de amora, uma mudinha dentro de um apartamento, até que eu pudesse ter um espaço para plantar. E esse pezinho de amora eu coloquei num cantinho lá da minha casa e o pobrezinho não ia para frente. Não ia para frente. Só ia para trás, só. Ficou com uma folhinha só. Tinha uma época que só tinha uma folhinha ali pendurada. Aí nós, estamos passando por obras até hoje, graças a Deus, eu estou construindo. E foi o pessoal lá mexer numa rampa que tem lá na minha casa. E ainda machucaram a pobre da folhinha, da única folhinha que tinha lá, gente. Tá, deixei essa plantinha para lá. Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para ter planta, porque eu só lembro dela depois que a bichinha já morreu de fome. E veio essa chuva maravilhosa, esse tempo chuvoso. Aí eu vou na janela do meu quarto e tá aquela rama maravilhosa, incontáveis folhas. E daqui a um ano possivelmente já vão vir as flores e os frutos. Nós somos como essa planta. Estamos recebendo a chuva de bênçãos, a chuva de graças, a chuva de graças. Estamos crescendo. Mas chega uma hora que a gente precisa de fazer o que com uma planta para ela crescer melhor e dar mais frutos? A gente precisa podar. E é isso que o Senhor está fazendo com a gente essa noite. Está podando. E o bom é que o Senhor nos poda com muito amor. Às vezes nem dói. Então, como essa plantinha lá de casa que eu vou ter que um dia pegar para podar, vai doer podar, que eu tenho uma dó. Eu sou ruim, meu filho, para poda, mas precisa podar. Assim é o Senhor nessa noite nos podando, nos exorta e agora vem nos dar sentido a esse serviço. Aqui no versículo 2, eu estou subindo na palavra, se vocês perceberem. Fala assim: e os que têm patrões que abraçaram a fé, nem por isso os menosprezem, sob pretexto de serem irmãos. Ao contrário, deverão servi-los ainda melhor, pelo fato de que eles são fiéis amados de Deus e participantes de seus benefícios.
Ora, às vezes nós estamos no nosso contexto, vivendo esse momento de graça maravilhoso, de encontro pessoal com o Senhor, de conversão, e isso às vezes sobe a nossa cabeça. A gente começa a se achar melhor que os outros por isso. E a gente tem que entender que Jesus veio para os pecadores, para os piores, para os doentes. O que significa dizer que na verdade a gente era o pior que estava tendo, e Jesus foi lá e nos resgatou. Entende? E aí a gente começa a entender mais ou menos esse negócio, né, da salvação, do plano, e a gente começa a achar bom demais, quando na verdade, meu irmão, minha irmã, se eu e você precisamos de Jesus, é porque a gente ainda precisa melhorar muito para ficar bom. Mas esse melhorar muito, meu querido, não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, não. Estou dizendo que a nossa natureza humana ainda nos leva a pecar, ainda nos leva a fazer escolhas ruins. E aí o que acontece? Algumas pessoas aqui, que abraçaram a fé, e alguns de nós também aqui, às vezes, por ter abraçado a fé, por ter recebido do Espírito Santo a revelação, por ter dons, por ter carismas, sobe no tamanco da servidão, como se servidão fosse ter tamanco, né? Sobe no tamanco da servidão e se sente melhor que o outro. Não. Ainda que o serviço ao Senhor, ainda que a compreensão de que somos iguais diante dos olhos do Senhor, ainda que tudo isso permaneça em nós, nós devemos servir aos outros, nós devemos amar o outro. E nós não podemos tentar tirar vantagem disso por qualquer motivo. Seja uma vantagem econômica, social, não é porque eu prego a palavra de Deus agora, que o pessoal sabe meu nome, meu telefone, meu bairro, minha cidade, que eu vou tentar conseguir algum benefício aí. Não, irmão, por favor, não use o ministério do Senhor para isso, não. Não podemos, não podemos. Não é a isso que o Senhor Jesus veio anunciar a sua palavra, e não foi para isso que Ele nos comprou com preço de sangue. E é isso aqui que o Senhor está de novo podando a gente aqui. Mais um gainho, mais uma podinha aí. Mas irmãos, se estamos sendo podadas, é porque estamos crescendo para os olhos de Deus. Não se poda uma árvore que não tenha prospecção de dar frutos. Todos nós estamos para darmos grandes, lindos frutos. E só podemos dar bons frutos se recebemos do Senhor também essa poda. E aí eu chego no primeiro versículo, e eu volto nele. Todos os que vivem sob o jugo da servidão considerem seus senhores dignos de toda honra. A palavra, aqui a gente pode fazer um paralelo à palavra escrita em Efésios capítulo 6 também, lá no versículo 5. Se ficar difícil para pegar, está um pouquinho atrás, eu leio. Mantém no Timóteo, porque eu vou fazer, eu vou e volto aqui. Eu marquei no meu, eu vou ali e vou voltar. Em Timóteo capítulo 6, versículo 5 diz: servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo. Grife essa palavra Cristo aí na sua cabeça. Não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Grifa Cristo de novo. Que fazem de bom grado a vontade de Deus. E aí eu lembro que vocês cantaram assim agora mesmo. E quem mais se entregar, mais se molhará. Não foi isso? Está aqui, como servos do Senhor, que fazem de bom grado a vontade de Deus. E quem mais se entregar, mais se molhará. Quando fala nessa primeira parte, desse primeiro versículo de Timóteo, todos os que vivem sob o jugo da servidão considerem seus senhores dignos de toda honra, está dizendo: sejam obedientes, com temor e solicitude, de coração sincero. Seja obediente na sua casa. Eu tenho 40 anos de idade, obedece seu pai e sua mãe. Eu tenho 50 anos de idade, obedece seu pai e sua mãe, pede bênção, respeita. Não tem mais o pai e a mãe? Alguma autoridade instituída para você, você tem. Um padre, um coordenador de grupo, um patrão. Você não é sozinho no mundo, não.
obedece, porque pela desobediência nós perdemos a condição de vivermos no paraíso, na graça, na presença de Deus. Obedece. Obedecer não é submeter-se de forma cega, mas de forma consciente compreender o que uma autoridade tem sobre você, tem sobre mim. A obediência gera frutos de salvação. Então, quando fala servidão, considere seus senhores dignos de toda honra, dignos de serem obedecidos, de terem de você solicitude. A gente estava vindo, meu marido estava trocando o óleo no carro para a gente vir, estava mexendo lá no carro, pondo água, não sei o que, tarará. E me deu o testemunho dessa noite, observando a nossa vizinha, mulher simples, batalhadora, de uma família já antiga ali no bairro, uma pessoa muito legal, Dona Conceição, né amor, o nome dela, Dona Conceição. A Dona Conceição viu que tinha um menino que estava meio amuado, chamou o menino para conversar. Você está meio amuado? O que foi, menino? Ah, eu estou com fome. Então vem cá, vou te dar alguma coisa para comer. Não, mas aí conversa vai, conversa vem, tentando entender do menino que ele tinha. O problema dele não era fome. Esse menino perdeu a mãe ano passado. A mãe dele tinha por volta de 35 anos de idade. Ele só vive com o pai. E o pai sai para trabalhar, deixa ele com o avô. Ele estava triste porque ele estava sentindo falta de colo de mãe. E a Dona Conceição deu a ele colo de mãe. O menino estava passando na rua. Será que a gente é servo assim? Solícito, observador, observando as necessidades do nosso próximo? Será que se eu estivesse na porta da minha casa, eu ia enxergar isso tudo nesse menino? Eu só ia achar que era mais um menino de cara feia amarrado para lá. Servos, obedeçam, servam ao Senhor com solicitude, coração aberto, com desejo de servir. Como a Cristo, eu pedi para grifar a palavra Cristo. Olha, por que Paulo usou a palavra Cristo, não usou a palavra Jesus? O que significa Cristo para nós? Cristo significa o ungido. Lá em Lucas, quando Jesus começou seu apostolado, a primeira palavra que ele pegou, abriu o pergaminho, lá na sinagoga e leu, foi a seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Cristo é o ungido, porque me ungiu. Então, quando Paulo fala que, como a Cristo, está nos lembrando que é como o Messias, ou ungido, e nós falamos assim, com o Messias marchamos sim. Olha como o primeiro momento tem tudo a ver com esse segundo momento. Esse grupo de oração foi preparado pelo Espírito Santo, não por mãos humanas. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória. O Messias veio nos conceder a vitória. O Messias, para a tradução de Messias, o entendimento de Messias na Bíblia é o servo sofredor de Deus. O servo sofredor de Deus. Nós usamos a palavra Messias na música, não sabíamos, estávamos dizendo, com o servo sofredor de Deus marchamos sim. Rumo aonde? Ao Calvário. Ali é a vitória. Ali é a vitória. Às vezes a gente tem uma ideia de vitória baseada apenas na glória humana, dos grandes filmes. A vitória, às vezes, meu irmão, é morrer na cruz. É carregar uma cruz pesada. E eu sei que o tema da semana passada era toma a tua cruz e siga, não é? É carregar a cruz. Essa é a vitória. E olha que interessante, como a Cristo. Então, fazer como Cristo fez, ou seja, Paulo está falando, faça como eu faço? Não. Eu estou falando para você, faça como a Lorena faz? Não, não faça, vocês vão para o inferno. Eu sou pecadora, igual a vocês. Nós somos iguais. Como Cristo, o único exemplo vivo, modelo fiel de servidão a Deus. E façam isso não por mera ostentação, só para agradar aos homens. Ou seja, essas recomendações, essa exortação que nós estamos recebendo hoje, não é para agradar o Ronaldo, não é para agradar o Valtinho, não é para agradar o padre. Como é que chama o padre aqui agora? Ixi, Jesus, esse padre mesmo aí. Não é para agradar seu chefe, é para glorificar o nome de Deus.
é para glorificar o nome de Deus. Todas essas práticas, vamos lembrar da doutrina, todas essas práticas, tudo isso que Paulo vem nos ensinar nessa noite, é para agradar a Deus. E você agrada a Deus quando você serve com amor. E nós vamos chegar então no ponto central do nosso tema. Jesus, verbo encarnado, exemplo de servidão. Verbo encarnado, palavra em ação. Servir, meus irmãos, não é ficar sentado no banco. Não, agora pode, calma. Servir não é ficar sentado esperando a coisa acontecer. É levantar e ir ao encontro dos necessitados. Verbo encarnado, palavra em ação. Exemplo de servidão, esse é o nosso tema. Exemplo de servidão. Quem é melhor exemplo de servidão que Jesus Cristo, que lavou os pés dos discípulos, inclusive daquele que o traiu? Dói servir a quem magoa. Eu falo por experiência. E eu faço aqui um breve testemunho. Eu coordeno o Ministério de Música lá do meu grupo de oração. Não é fácil coordenar, irmãos. Não é uma tarefa agradável. Porque você lida com pessoas de diferentes formas de lidar com situações. Eu tenho um servo que estava afastado do nosso ministério, mas que não fazia contato verbal, não falava, não dava um sinal de fumaça. Aparecia, desaparecia. Aparecia, desaparecia. Igual fumaça mesmo. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. E pessoalmente, falando humanamente para mim, eu necessito de palavra. Eu necessito que a pessoa venha falar. Ó, tipo assim, eu não vou participar agora, mas daqui um tempo, se Deus quiser. Aí chega mais um tempo, não vai dar ainda, ó, não vai dar. O médico pediu para eu ficar, ele tá enfermo. Ele passou por uma situação de acidente. E sabe o que aconteceu? A nossa humanidade, a minha humanidade falou mais alto um dia. Semana passada. Ele não apareceu no nosso ensaio é segunda-feira às 20 horas. Ele não apareceu no nosso ensaio. E nós estabelecemos a seguinte regra: quem não aparece no ensaio não serve no grupo de oração. Porque é o mínimo participar do encontro que prepara o grupo de oração. A pessoa vai chegar aqui sem saber nem que música que é, nem que tom que é. Vai conseguir fazer o quê? Vai perder a harmonia da coisa. Então eu, toda cheia de mim, na quarta-feira, na terça-feira, cheguei e mandei uma mensagem assim para ele: olha, eu sei da sua situação. Mentira. Tentando ser modesta. Olha, eu sei da situação. Sei que você está passando por dificuldades, mas em função da sua ausência ontem no ensaio, irmão, hoje você não vai participar, não vai servir no grupo. Amanhã nós tínhamos missão de Ministério de Música, terça-feira, quarta-feira e sexta-feira. Meu ministério ia tocar em 3 lugares nessa semana. No meu grupo na terça, num grupo de oração no Kairos na quarta e no fechamento do jejum de Daniel na sexta. Na quarta em Betim, na sexta em Sarzeto. Eu falei com ele: você não vai participar das missões, você está afastado. Estava achando que eu estava tendo autoridade. Eu sou coordenador, eu posso. E Deus é tão bom, que o menino foi tão humilde. Tá bom, irmã, ainda mandou uma carinha feliz para mim. Toma na minha testa. Falar com vocês, viu? Glória a Deus por isso, pela atitude humilde dele. Sabe o que aconteceu no frigir dos ovos? Nós não servimos na quarta-feira, porque estava prometendo um temporal para os nossos lados de lá. Nós ficamos com medo, saí. Choveu nada, até deu estrelinha no céu. E na sexta-feira, eu pedi carona para ele me levar, porque eu não tinha nem com quem ir sexta-feira para ir servir lá no jejum de Daniel. E foi ele que pegou o violão dele e sentou do meu lado para a gente adorar Jesus na sexta, tá bem? Estão me entendendo agora? Gente, servir é errar também. Eu erro também. Eu sou humana. Eu tenho minhas limitações. E eu glorifico a Deus que me exorta na minha caminhada. Me exortou com essa palavra. Primeiro me evangelizou. Servir com solicitude, com amor. E eu quero dizer para você nesta hora: se está difícil servir ao Senhor, e servir, eu volto a te lembrar, não é só aqui no grupo de oração, ou não é só numa pastoral. O serviço é falar de Jesus na rua, é falar de Jesus na sua casa, é testemunhar o Evangelho com a sua vida. Isso é servir a Jesus. Se está difícil, o Senhor me revelou o motivo. E o motivo, essa música vai me ajudar a te fazer entender qual é esse motivo. O que
foi Jesus servir a todos nós aqui na terra? Foi a última consequência, foi ser pregado naquela cruz. E não é possível uma pessoa passar humilhação como esse homem passou, e toda aquela dor, se não for por amor. Então que nessa hora você aproveite esse momento e deixa Deus invadir o seu coração, e seja tomado de um amor capaz de enxergar um menino triste na rua, precisando de um abraço de mãe. Um amor capaz de perdoar a ausência no ensaio, ir além das regras. As regras, elas servem para estabelecer ordem, mas muitas das vezes elas servem para nos escravizar. A gente fica escravo da regra e esquece que o amor está acima da regra. Jesus curou em sábado, dia de sábado, e ele perguntou: o que é lícito ao homem, fazer o bem ou fazer o mal? Não estou pedindo ninguém para burlar nenhuma lei, eu estou pedindo para amar. E quem ama não vai burlar a lei, se ela não for necessária. Quem ama, mais do que entender a lei, vive a lei, porque Deus é a lei e Deus é amor. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e pede nesta hora para Jesus, para invadir o seu coração com um amor autêntico aos irmãos, o amor que Ele amou a todos nós. E a partir dessa experiência de amor, nós possamos sim compreender o sentido de servir, o mesmo sentido que Jesus teve ao morrer na cruz. Quero colocar em tuas mãos a minha vida. Vai entregando nas mãos do Senhor a tua vida E deixar remodelar. Deixa Deus transformar a sua realidade. Do oleiro, o meu coração ponho hoje em teu altar. Quando a gente fala assim na canção, o meu coração ponho hoje em teu altar. Olha para o altar dessa igreja. Eu não sei quais são as missas e horários que tem aqui, mas cada missa, meu irmão, é reviver mais uma vez o mistério da morte e paixão de nosso Senhor Jesus. Quando você pega seu coração e põe no altar, você está unindo o seu coração a essa dor e a essa paixão de nosso Senhor Jesus. Então você está verdadeiramente se aproximando desse amor. E aí você vai voltar com o seu coração para sua casa transformados, porque não é possível, onde o sangue de Jesus passar, não é possível que não haja transformação. Então nós vamos cantar essa parte do coração de novo. Se você conhece, canta. Se você não conhece, deixa que os ministros cantem por você, mas se entrega de corpo e alma. O meu coração ponho hoje em teu altar. Minha vida está pronta para recomeçar ao lado teu. Eu quero te fazer uma pergunta. Vocês querem ser de Jesus? Vocês querem pertencer ao Senhor? Então nós vamos levantar, nós vamos ficar de pé e nós vamos nos entregar a Jesus nessa hora, pois Ele vai fazer uma mudança dentro de nós. Essa poda, toda essa exortação, tudo isso vai ser como os vasos que estão em cacos reconstruídos e um vaso novo, para levar amor, para levar a palavra de Deus, para levar a graça para os irmãos, vai ser refeito aqui nessa noite. Vários vasos, todos somos vasos. Vamos cantar esse refrão com muita dedicação. Se você não conhece, vai tentando, nós vamos repetir mais algumas vezes, para a gente conseguir cantar esse refrão. Ser todo teu, inteiro teu, quero ajudar cada pedaço do meu ser
pedaços para que um vaso novo eu possa ser. Reúna os nossos pedaços nesta hora, Jesus, para sermos vaso novo seu, ser todo teu, ser todo teu, inteiro teu. Quero ajudar cada pedaço do meu ser, ser todo teu, inteiro teu. Quero te dar os meus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. Já estou terminando. Eu só vou falar mais duas coisas. O Walter ministrou que curas, juntar os pedaços, está relacionado a essas curas que nós vivemos aqui. E o Senhor me revelava na oração que nós fazemos aqui, pessoas arrependidas. Isso também é restabelecer em você essa dignidade de filho. O arrependimento é a condição para a remissão dos pecados. Glória a Deus que você está arrependido. Procura um sacerdote, confessa-se e volta para o povo de Deus que você é daqui. Você não é de outro lugar não, amém?